Para quem nunca ouviu falar, o que é o BPO financeiro e como ele funciona na prática dentro de uma empresa? Bom, Dandara, o BPO, né, uma palavra BPO. inglesada, BPO, bonitinho e tal, né, é uma sigla, né, que ela é bem inglesada, eu não vou nem entrar no assunto, que é chique demais, tá? Mas para o empresário entender, ele é o serviço terceirizado de alguma coisa, certo? Então existe BPO de vendas, existe BPO de compras, e eu estou trazendo para Paranavaí especificamente o BPO financeiro. O que é o BPO financeiro? É para todo empresário que tem aquela dificuldade de fazer controle financeiro. Tá? Então, imagine, por exemplo, eu vou dar o exemplo do médico, porque é onde eu preciso sentir a principal dor. Imagine você, médico, precisa atender das 8 da manhã, às vezes antes, às 7, até às 7, 8 horas da noite. Que hora que você vai fazer conta? Que horas que você vai ter tempo só de pagar os boletos no máximo, e o máximo a tua esposa vai te ajudar, mas tem a dinâmica, às vezes tem a secretária que te ajuda, mas ninguém que vai lançar no sistema, ninguém que vai olhar, né? Ninguém que vai parar para mandar um relatório para você, para saber quanto realmente você está ganhando em cima da despesa da tua clínica. A ideia do BPO financeiro é essa, poder fazer todo esse acompanhamento das contas e no final do dia mostrar para ele, ó, entrou isso, saiu isso, você tem tanto, ó, entrou isso, saiu isso, você lucrou tanto no mês, ó, tua DRE, teu fluxo de caixa, sabe? Mostrar tudo bonitinho pro cara, para poder ter um cara poder olhar e falar assim, ah, é aí que tá indo meu dinheiro então, sabe? Então essa é a ideia do BPO financeiro. Porque o controle financeiro ele ainda é um dos maiores desafios para empresários. E como o BPO pode sim ajudar a resolver isso? Tandara, pensa o seguinte, qual que é a matéria que todo mundo odeia na escola, ou a maioria, pelo menos? Matemática. 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 Então, nós, desde crianças, desde pequenos, não gostamos de números. E toda vez que na nossa própria residência a gente senta para fazer um controle do nosso orçamento, já gela. Você quer ver o momento que a gente senta para olhar o cartão de crédito, a fatura, para entender tudo que a gente gastou lá dentro, entende? E é a mesma coisa para o financeiro de uma empresa. Não é diferente, porque é ser humano também. Então, a grande dificuldade hoje do empresário não é começar e não é vender. Eu sempre falo isso, porque quem é empreendedor de verdade, ele sabe vender o produto dele. Tá? E eu sempre falo que quem nos leva dentro das empresas, e eu escutei isso de um outro podcast, de uma galera que eu gosto muito, que é do G4 Educação, que é G4 agora, que é quem te leva do 1 ao 100, não é quem te leva do 100 ao 1000, que não é quem te leva do 1000 ao 100 mil, e que não é quem te leva do 100 mil ao 1 milhão. Tá? Então, do 1 ao 100 e do 100 ao 1000, você consegue se virar sozinho. Do 1000 para cima, começa a complicar. Você precisa trazer gente, ou você se profissionaliza e fala assim, não, beleza, eu vou fazer gestão de números, eu vou olhar número, eu vou fazer análise, ou você precisa trazer alguém que manja. Na maioria das vezes, o empresário tem medo, e ele não está errado, de trazer um financeiro, uma pessoa dentro da empresa dele, que cuide do dinheiro dele. É difícil isso. É difícil para o empresário soltar esse tipo de demanda. A última coisa que o empresário solta hoje sempre é compras e financeiro. Então, assim, qual que é a ideia do BPO financeiro? Cara, você não precisa soltar teu financeiro para mim. Até porque eu tenho sigilo e tudo mais, né? Mas a ideia do BPO financeiro é exatamente essa. Continua pagando tuas contas. Do jeito que você paga, controlando teu financeiro. Eu só quero acesso à tua conta bancária, que eu preciso ver, não tem jeito. E preciso acesso ao teu sistema. Se você não tiver sistema, eu tenho. E ali eu vou conciliar tudo. E vou te mostrar o que é legal, o que é ilegal. Tá? Vou fazer o abençoado do empresário a pegar Prolabore, não ficar pegando dinheiro do caixa. Tá? A ideia é essa. Ou pelo menos assim, beleza, quer tirar dinheiro do caixa? Pode tirar, não tem problema nenhum. Mas eu vou escrever lá, Prolabore, o cara saber quanto que ele está tirando da empresa. Quais os principais benefícios para a empresa que adota o BPO financeiro no dia a dia? Dá para sentir essa diferença rapidamente? Dá, dá. Eu vou dar um exemplo de um cliente meu que eu acabei de fechar com ele tem
Acho que tem 3 semanas nós fechamos. Porque assim, o BPO financeiro, eu sempre falo para o cliente que nós temos um período de adaptação, tá? Nós temos até 45 dias de implantação. Por que até 45, por que até 45 dias? Porque assim, nós temos que pegar todas as contas dele. Eu vou falar assim para ele, cara, me manda todos os comprovantes do mês de março. Nós estamos no mês de março, estamos tudo no mês de março. Pum, ele manda tudo. Eu vou fazer todo um levantamento de tudo e eu vou tentar pescar o que ele pagou, o que ele vendeu, o que ele ganhou. Pego no extrato dele, vou puxar tudo, eu vou fazer um apanhado. Peguei tudo, beleza. Então, só nessa brincadeira é de 1 a 2 semanas. Esse cliente especificamente, que a gente fechou, ele tinha 200 boletos só do mês de março, que foram pagos e não foram lançados. Entendeu? Então a gente precisou de lançar tudo. Tudo bem que nós temos um sistema, nós temos uma ferramenta, que depois que a gente lança o primeiro, ele vai em sequência. Tá? Mas eu precisei fazer uma programação, analisar fornecedor, cadastrar fornecedor antes, tal, para preparar o sistema para ele. Tá? Mas mesmo assim, eu só peguei as contas que ele pagou nessas 3 semanas. Agora que eu vou entrar nas contas que ele recebeu, o a receber, o a pagar e o pago, eu já peguei. Só ali na reunião que eu tive com ele hoje, a gente já conseguiu ter um panorama de quanto ele está gastando. Ele falou assim, epa, mas tudo isso? Eu falei, sim, meu irmão. Ele falou, deu 100 e tantos mil de contas pagas esse mês. Cara, cadê o dinheiro? Aí então, peraí, então vamos olhar lá, ó, você gastou. Eu já conseguia categorizar, então já tinha lá, por exemplo, ó, você gastou nesse mês, tanto até agora, dia 28, nós estamos, tantos mil de combustível, tantos mil com tantas peças, tantos mil não sei o quê. Já consegui mensurar para ele esses valores. E só de você mensurar esses valores, o cara falou assim, entendi. Ou então, putz, então... Aí começa a criar estratégia. O cara falou, e hoje a gente combinou ainda, beleza. Então, qual que é o limite? Onde eu paguei mais caro o diesel, que no caso era diesel, onde eu paguei mais barato? Tá, em tal dia você pagou tantos por litro de diesel. Tá. Então, beleza. Então, qual que é a régua? Aí, só nessa brincadeira, essa conversa, que a gente nem terminou, a gente analisou, falei, beleza, então eu vou falar para os vendedores que eles só podem abastecer em postos de gasolina com tantos reais por litro a menos. Virou regra da casa, entendeu? Aí o setor de compra já avisou ele, falou, galera, o negócio é o seguinte, eu quero que você homologue, eu criei um sistema de homologação para ele de fornecedor, homologue o fornecedor que só tem até tantos reais por litro e qualquer mudança ele precisa ser avisado com antecedência. Pronto. Só nessas brincadeirinhas a gente já começa a ajustar custo. E eu nem entrei no a receber dele, entendeu? Então essa é a importância de um bom controle financeiro, porque a gente para de olhar só para a venda, que muito empresário acha que só a venda é importante, e venda é importante, não estou falando com porque eu sou vendedor, tá? Mas o empresário começa a olhar para a gestão, para os números, que é onde a maioria dos empresários não olha. A maioria dos empresários não olha para número, essa é a grande verdade. Existe um perfil de empresa que a gente pode contratar a BPO financeiro ou qualquer negócio pode se beneficiar desse serviço? Hoje, qualquer empresa pode se beneficiar de uma empresa de BPO financeiro. Qual que é a grande diferença, tá, Dandara? É que algumas empresas eu vou auxiliar na abertura e fechamento de caixa deles. Né? Vou dar um exemplo de um cliente que eu tô doidinho para fechar e ele sabe o que eu estou falando, né? Um parzinho e tal. Tô doidinho para fechar com ele e ele tem lá 2 caixas. Ele tem o caixa da tarde e o caixa da noite. Tá? Quando as meninas fecharem o caixa delas, elas vão mandar o fechamento de caixa delas para mim, no nosso grupo de WhatsApp. No outro dia vai ter um funcionário meu que vai verificar as fotos que ela tirou, tudo certinho, vai ver o dinheiro, vai ver os recibos, vai conferir, tá conferido, confere o sistema, tá, bateu, ótimo. O dinheiro que entrou, se for em dinheiro, fica lá, tá na empresa, para o empresário depositar até 10 horas da manhã. No outro dia o empresário tem que pegar os relatos, depositar e mandar o comprovante para a gente também. E eu confiro na conta. Se não bater, eu começo a encher o saco, o meu funcionário começa a encher o saco do empresário. Eu depósito. Não, vou pagar uma conta aqui. Falou, não, você não vai, você vai depositar o dinheiro. Você vai pagar a conta pela conta. Então a gente começa a criar regrinhas. Tá? Então, assim, não existe empresa que não caiba um BPO. Toda empresa cabe um BPO. Óbvio, não vou negar. O que muda o valor de um BPO financeiro hoje? É a complexidade. Se você tem uma maior complexidade, uma operação mais difícil, óbvio, ela vai demandar mais tempo
né? E vai ser um pouco mais cara. Mas caso ao contrário, na maioria dos sistemas, na maioria dos clientes, é mais barato com funcionário. Isso que é importante falar. Né? Eu falo até baixinho para o pessoal não escutar, mas é mais barato com funcionário, tá? Então, assim, só tem vantagem nesse momento. E é isso que a gente traz. Ah, Carlos, mas só vantagem, só vantagem. Só tem vantagem para o empresário. E essa é a grande importância para o empresário hoje. Muita gente ainda tem receio de terceirizar o financeiro. Então, como funciona essa relação entre confiança e segurança com o BPO? Dandara, isso é legal. Porque, assim, e foi um dos grandes motivos que a minha empresa de consultoria adotou esse serviço. Porque quando eu entro como consultor, como empresa de consultoria, né, com o trabalho de consultoria dentro de uma empresa, eles precisam ter a confiança do meu trabalho. Porque, como eu já falei em outras vezes, eu abro a caixa preta da empresa, de qualquer forma. Tá? E eu fiz questão de abrir esse serviço aqui em Paranavaí, começar por Paranavaí, por quê? Porque eu sou filho da terra, que eles dizem, né? E até agora, ninguém falou que eu fiz um mau serviço, né? Que qualquer coisa, pessoal, vem me cobrar se eu falei eu fiz alguma coisa de errado, tá? Por favor. Então, assim, eu acredito fielmente que com a credibilidade que a guia gestão tem aqui hoje na cidade, eu acredito fielmente com a credibilidade que até eu tenho por ser nascido aqui, por ter vivido aqui, por todas as pessoas que me perguntarem, pelo menos até hoje me falaram, ninguém falando, conhece o Carlos? Conheço, nunca enganei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca fiz nada de errado, tá? E eu acredito nesta credibilidade. Tá, e eu tenho bons parceiros que também viabilizam, eu tenho clientes que conhecem o meu trabalho. Então, quando alguém pergunta, cara, como é que funciona a terceirização? Você vai abrir a caixa preta para o Carlos? Eu falei assim, cara, até hoje as empresas que abriram a caixa preta para mim só deram resultados bons, né? Então, não tenho por que a pessoa não olhar com esse olhar, tá? Eu falo isso porque especificamente de Paranavaí, porque assim, eu estou quebrando um paradigma dentro de Paranavaí, porque querendo ou não, geralmente, os empresários têm medo de passar dados financeiros até para o contador. Fala assim, pronto, vai passar para a Receita, eu estou morto, tá? Mas não é. O que eu quero mostrar para as pessoas, e consultoria, eu não tenho para onde eu passar o dado. Eu vou passar o dado para quem? Para o empresário mesmo, para mostrar para o empresário que, cara, eu posso te ajudar nisso, fazer isso, fazer aquilo. Abre o teu financeiro, deixa eu olhar o teu financeiro, tu olha as suas vendas, tu olha, sabe? Então, assim, e o BPO financeiro é exatamente isso. É nada mais, nada menos que eu olhar exatamente o que ele tem em contas para eu mostrar o melhor caminho para ele. Porque ele vai ter mais do que um assistente financeiro, um assistente administrativo fazendo lançamento para ele e ele tendo que fazer os relatórios, ou olhar relatório, enfim. O empresário ele vai ter uma gestão financeira, onde que pelo menos uma vez por mês, eu ou um consultor meu vai lá na empresa dele, vai sentar na frente dele e vai dar um relatório. Falou, tá aqui, ó, teu mês foi desse jeito, entendeu? Ó, negativo, positivo, ó, tua previsão de boletos é essa, tua previsão de recebimentos é essa, vamos lá, o que a gente pode fazer, que ideias a gente pode dar, sabe? Então, uma vez por mês a gente vai passar na empresa do cara para fazer esse trabalho, tá? Então, assim, quando eu trouxe esse serviço, é realmente para ter essa troca de confiança, para mostrar para as pessoas que se o Carlos, se a guia está trabalhando na empresa deles, é porque ele já trabalhou outras empresas aqui na cidade e deu tudo certo. E está dando certo nas empresas que eu estou atendendo até agora. Ninguém está reclamando. Então, acredito que está indo tudo bem. Tá? Então, eu acredito nisso, nessa confiança. Nessa hora, realmente é de respeito e credibilidade. Caso ao contrário, ninguém abre a conta para gente. Achei bacana você comentar sobre a caixa preta, até porque a verdade é a confiança, então elas seguem juntos. E a sua empresa é isso, né? É o seu Exato. trabalho, é a sua função e a sua função é realmente ajudar aquele empresário que está precisando. Exato, exato. Assim, eu costumo falar que... Falei isso para um parceiro meu hoje. Que o lucro, ele é resultado de um trabalho bem feito. Pronto. Foca no trabalho bem feito que vai dar resultado. Tá? Certa vez, né, Dandara, isso é legal. Eu tenho salvo esse print até hoje aqui. Eu sigo muito o Semenzato, né, que é do Shark Tank e tal. Eu sou fissurado nessas coisas, sempre fui. Né? Então, por isso que eu acho que eu sou consultor.
Aí ele abriu uma caixinha de pergunta e falou assim, viu, tira uma dúvida comigo aqui que você acha que eu posso te ajudar. Aí eu perguntei pra ele, falei, cara, na caixinha de pergunta ridícula do Instagram, eu falei, cara, imagina o que o cara vai me responder. Perguntei pra ele, viu, tem uma empresa de consultoria, isso há 3 anos atrás. Eu tô abrindo uma empresa de consultoria, tô querendo ser, blá, blá, blá. Expliquei certinho mais ou menos pra ele. Ele falou assim, como é que eu posso ajudar o empresário? Aí ele só escreveu filho de uma mãe, com perdão, quase falei um palavrão. Filho de uma mãe. Ele falou assim pra mim, seja o melhor em tudo. Eu falei assim, cara, tão fácil. Então tá, nós vamos ser o melhor em tudo, entendeu? Então, assim, eu procuro ser o mais honesto com o empresário. Se eu errar, eu vou falar errei. Se eu acertar, eu vou falar acertei. Se eu falar que ele tá errado, eu vou falar que tá errado. E o nosso BPO financeiro, ele serve exatamente para isso. Para mostrar pro cara que não segue nesse caminho que vai dar errado, ou segue nesse caminho que vai dar certo. Aí vai do cara acreditar na nossa fala ou não. Quem acreditou, vem dando resultado. Quem não acreditou, às vezes deu certo, às vezes não deu certo. Tudo vai da pessoa. Eu queria que as pessoas entendessem, por exemplo, Dandara, que olhar para um financeiro de uma empresa, olhar para números, não, principalmente para o empresário, ele não pode ser chato. Não pode ser a última coisa que o cara olha, sabe? Eu atendi muitas empresas, e até algumas recentemente, e que o empresário ele sentava numa cadeirinha de manhã e ficava pagando, aí eu olhava assim a conta e falava assim, entrou tanto, beleza, eu vou pagar esse fornecedor, eu vou pagar isso aqui, vou pagar isso aqui. E eu passei 6 meses falando para o abençoado, falei, cara, para com isso, abre o sistema teu, olha no teu sistema, você tem um financeiro, você tem uma menina do financeiro lançando tudo lá, você tem uma menina do financeiro olhando aquilo lá, abre a tua conta bancária e vê se tá batendo com o financeiro, vamos junto, não, Carlos, não tenho tempo, preciso vender, preciso vender. Falei, cara, venda não é tudo. E ele não entendeu que venda não é tudo, tá? Somente do tamanho que ele tá. E tá tudo bem. Deu 6 meses, a gente optou por finalização do contrato, tá? E assim, pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas assim, eu entendo que, por exemplo, eu falei essa mesma fala para uma outra empresa há um ano atrás, que faturava 85 mil. Eu falei assim, para o que você está fazendo? Você tem sistema? Tem, vamos lançar. Não, vamos lançar. Tá bom, vamos lançar. Aí começamos. Trabalho de formiguinha, sabe? E lá no final, depois de um ano quase de trabalho, que agora em março, em junho vai dar um ano, a empresa está faturando 250, sabe? A venda, ela vai acontecer se a gente estiver bem organizado e preparado para receber essa venda. Porque assim, a gente não pode fazer loucura. Porque ainda mais no mundo que a gente está hoje, no Brasil que a gente está hoje, qualquer loucura que o empresário fazer vai dar caca. Tá? Não, cara, eu tenho um pavor quando o empresário constrói, ou vai fazer uma reforma, ou vai montar uma nova unidade. Eu já atendi gente assim. Vou trocar de ponto. Fala, tá, baseado em quê? O cara fala, não, que eu acho que eu tô vendendo um pouco, no outro ponto eu vou vender mais. Vender mais quanto? Ah, não sei, Carlos, mas eu acho que eu vou vender mais. Tá, quanto que você vai gastar nesse investimento? Você tem esse dinheiro? Não, não, eu dou um jeito, eu vou fazer isso. Falei, calma, amigo, para. Vamos fazer conta. Sabe? Sou aquela sua esposa chata que chega, vamos fazer conta. Não vai comprar o carro sem fazer conta. Vamos fazer conta, sabe? Então, assim, e o empresário que entende isso e quando vai fazer uma mudança grande, faz conta, tem muito resultado. Mas tem muito resultado, não tem pouco resultado. Todos os empresários que eu conheço até agora que se deram bem ou caminharam para um caminho bom e estão com sucesso, que não estão estrangulados, foi desse jeito. Eu entendi. Eu sempre aprendi uma coisa, Dandara, que todo empresário que tem foco no número, que é aquela coisa chata que nós falamos no começo, que a gente odeia matemática, que é foco no número, ele acaba tendo mais resultado. É impressionante. Óbvio, venda é importantíssimo. De novo, eu sou vendedor. Tá? Nasci na venda, tenho 20 anos de venda. Venda é a alma do negócio, é a alma do negócio, é o coração do negócio. Mas o financeiro é o cérebro. Entendeu? Se tiver morte encefálica, o coração continua a bater. Não tem, não tem jeito. Tá? Então, assim, as pessoas esquecem disso. Tá? Então, é isso que eu queria trazer para o empresário. Tá? Olhem o financeiro de vocês. Olhem os números.
Se vocês não conseguem, não sabem por onde começar, chama a gente, bate um papo, vamos conversar, sabe? Eu oriento vocês. Carlos, não tenho nem como te pagar. Beleza, eu te dou o caminho das pedras. Esses dias atrás eu atendi uma menina que eu dei uma palestra, ela de Graciosa, ela falou assim, Carlos, você vem aqui na minha empresa? Vou. Eu tinha o carro, fui lá. Aí conversamos, deu umas dicas, faz isso, foi umas 2 horas conversando. Ela falou assim, tá, quanto que fica? Eu falei, não, fica nada, não. Não, você não vai cobrar? Eu falei, não, filha, você vai me contratar? Não. Tudo bem, vim aqui te ajudar. Pô, fala bem de mim pros outros, eu tô feliz. Vira as costas e vai embora. Sabe? Então, assim, não tem problema. Uma ligação não mata ninguém, uma pergunta no WhatsApp não mata ninguém, no WhatsApp tá liberado aí, sabe? Então, assim, eu só quero que as pessoas entendam que... E eu demorei um pouco para entender isso, tá? Entendi quando eu virei empresário. Que venda é importantíssimo. Venda é o coração e a alma do negócio. Mas o financeiro é o cérebro. Não tem escapatória.